E nós vamos nessa manhã também ter um tempo de oração, né? Até pedir para o Wagner vir aqui, pedir para o Wagner nesse momento vir, para ele passar para a gente também como é que está a Sheila, o processo dela, e depois a gente fazer uma oração de clamor também pela vida dela, pela família da família. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O estado da minha esposa, ele é bastante delicado. Mas nós cremos num Deus que está acima de tudo. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E sinceramente, se for da vontade de Deus, que nem Jesus orou, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus é soberano em nossa vida. Mas eu oro pela cura e todo dia eu leio o versículo que ela sempre falava para mim. Isaías 41:10. Olhem que palavra de conforto. Porque todo mundo tem momentos na vida que a gente teme. Mas nós temos um Deus que está acima de tudo. E olhe as palavras do Senhor para o nosso coração. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. E nós vamos continuar orando, meus irmãos. Eu agradeço muito por vocês, nesse período difícil. E nós temos um conforto em nosso coração, porque além de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estar acampados naquela UTI, com seu poderoso exército celestial, abaixo de Deus ela está tendo todos os cuidados necessários. E isso é de grande conforto para o nosso coração. Então, se for da vontade de Deus, para a honra e glória dEle, nós vamos vir aqui ainda dar um testemunho dos milagres de Deus na nossa vida. Todo dia eu falo, a minha vida é à espera de um milagre. Então, conto com a oração dos irmãos, para que nós possamos prosseguir na nossa jornada. Amém, meus irmãos? Amém. Eu vou convidar todo mundo a ficar em pé. A gente vai ter um tempo de intercessão e depois a gente vai entoar o hino. Vamos clamar pela vida da Célia, pedindo para que Deus continue sustentando, fortalecendo, abençoando os médicos que estão cuidando dela, abençoando o Wagner, aqui a Áurea, sustentando toda a vida da família nesse momento. Eu queria que você, onde você está, fechasse seus olhos e orasse também, intercedesse, pedisse para que o Senhor estendesse sua destra fiel, sua mão de poder e graça. Senhor eterno, nós queremos aqui como igreja, Pai, mais uma vez, erguer a nossa voz em oração ao Senhor, ó Deus, porque sabemos que Tu tens todo o poder nos céus e na terra, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Sabemos, ó Pai amado, que o Senhor é o Deus que sopra o fôlego da vida, o Senhor é o Deus que restaura, que cura, o Senhor é o Deus que tem todo o poder para fazer, ó Pai amado, aquilo que o Senhor bem quer. E assim, ó Pai amado, nessa confiança que nós nos apresentamos perante o Senhor e colocamos mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, a nossa querida irmã Célia, Pai. Senhor eterno, esteja visitando-a ali no leito da UTI, colocando Tua mão de poder e graça sobre sua vida, trazendo, ó Pai amado, a força tanto que ela precisa, trazendo, ó Pai amado, o renovo, Senhor eterno, que só o Senhor pode dar. Senhor eterno, esteja abençoando a vida dos médicos, abençoando a medicação que tem sido usada, e assim, ó Pai amado, que vejamos o mover do Senhor, ó Pai, sobre a vida dela e sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Clamamos aqui também que o Senhor venha renovar as forças do Wagner, renovar as forças da Áurea, que eles, ó Pai amado, diante de todos os desafios, diante de toda a rotina do dia a dia, venham ser sustentados e supridos pela poderosa mão do Senhor, ó Deus. Amém. Senhor eterno, nós como igreja do Senhor aqui, nos colocamos perante Ti, porque sabemos, ó Pai eterno, que a resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor, ó Deus. Portanto, sê conosco, ó Pai, e visita-nos neste dia, é o que pedimos a Ti em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado. Amém, ó Pai. Amém. Eu vou pedir para que as irmãs e irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Nós vamos ler a partir do verso de número 24. Nós veremos hoje dois momentos de Jesus junto a duas pessoas. Uma delas é uma mulher, Ciro Fenícia, que está sofrendo muito devido a um problema que a sua filha tem enfrentado. E o segundo encontro de Jesus é com um homem que era surdo e tinha dificuldade na fala.
e como Jesus se aproxima destas pessoas e como Jesus trata delas em meio às suas lutas, em meio aos seus sofrimentos. E o propósito da nossa reflexão é mostrar e a gente parar um pouco para pensar sobre essa proximidade nossa com Jesus, essa nossa proximidade com Deus e a proximidade de Deus para conosco, né? Como devemos também nos aproximar de Deus através da pessoa de Jesus. Durante a nossa rotina, durante os desafios nossos do dia a dia, às vezes podemos nos afastar de uma comunhão com Deus, né? A gente sabe que teologicamente, doutrinariamente, né, Deus está presente em todos os lugares, não é assim que a gente crê num Deus onipresente, né? Tem jeito de fugir da presença de Deus? Não tem, mas tem, né? Não tem no sentido de que assim, Deus está presente em todo lugar, mas tem como a gente viver fora da comunhão com Deus? Infelizmente tem. Infelizmente a gente pode não buscar a Deus, não orar, fechar os nossos ouvidos, o nosso coração para ouvir a voz de Deus, se distanciar. É uma expressão assim complexa, porque é um distanciar de uma vida de comunhão, mas ao mesmo tempo é saber que Deus está presente, entendeu? Pegando um exemplo prático, é como se você estivesse dentro de casa com membros da sua família, você se esbarra com eles constantemente, mas você pode estar distante deles ao mesmo tempo, não pode? Você pode estar lá convivendo com a esposa, convivendo com o marido, convivendo com os filhos, almoçando na mesma mesa, assistindo a mesma televisão, mas você pode estar distante. E isso também se refere à nossa vida com Deus. Deus está presente, é onipresente, mas às vezes podemos não ter essa comunhão profunda com Deus, essa comunhão real, né? E aqui, no capítulo 7, a gente vai encontrar, a partir do versículo 24, as seguintes palavras. Olha só, acompanha a leitura. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Amém, até aí por enquanto. Jesus, ele estava desenvolvendo seu ministério nas terras de Israel, no meio do povo judeu. E a gente sabe que o ministério de Jesus atraiu muitas pessoas o procuravam, queriam ouvi-lo, queria receber um milagre, queria um toque dele. E Jesus então ele vai para as terras de Tiro e Sidom, que era a região sírio-fenícia. Ele sai das terras de Israel para poder descansar um pouco, para poder sair um pouco do meio da multidão, do meio daquele tanto de pessoas que o procuravam, né? E ele vai para as terras de Tiro e Sidom, e ele entra numa casa com a intenção de dar uma relaxada, né? Dia de folga. Só que não consegue. Uma mulher que estava enfrentando um problema muito sério com a sua filha que estava endemoniada, fica sabendo que Jesus está ali, e ela dá um jeito e consegue entrar na casa. Ela entra, né? Como ela conseguiu entrar, o texto não fala, mas ela entrou. Convidada ela não foi, mas ela entrou. Ela foi atrás de Jesus, porque ela tinha uma necessidade. Ela foi conversar com Jesus, ver o que Jesus poderia fazer diante do sofrimento pelo qual ela estava passando. E ela então chega para Jesus e vai fazer um pedido. A gente vê uma postura de muita ousadia por parte dessa mulher, porque há toda uma questão cultural presente, porque a mulher, ela era sírio-fenícia, ou seja, ela não era da nação de Israel, então já havia uma barreira enorme naquele tempo. Uma mulher do povo judeu já não podia procurar um rabi, um mestre. Uma mulher de outra nação, uma gentia, alguém que não era judeu, procurar um rabi judeu era um absurdo.
ela já foi sabendo que ela poderia ser talvez até mesmo destratada, que ela poderia ser ignorada, que ela poderia ouvir algo que ela não gostasse. Ela tinha toda esta convicção de que o ato dela era um ato em que a tirava totalmente da zona de conforto, mas ela precisava. Tem coisas que as pessoas fazem não tão somente porque querem, mas porque precisam, não é assim? Tem coisa que numa situação normal nós não faríamos, mas numa extrema necessidade, a gente respira fundo, enfrenta a vergonha, o constrangimento, qualquer outra coisa, e a gente fala, não, eu tenho que ir, né? Não é assim? Normal você não iria, mas assim, dependendo da situação, você fala, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ir. E é o caso dessa mulher, porque você tem gente corajosa, certo? Tem gente que é corajosa, tem gente que não mede esforços, que se arrisca, mas essa mulher, o caso dela e o meio que ela estava inserido, não era este. Ela estava numa situação de dificuldade, sabendo que havia um preconceito em relação a quem era de outras nações por parte dos judeus, mas ela enfrenta tudo isso porque ela é mãe, e ela vê a sua filha numa situação tão difícil, que ela fala assim, olha, eu preciso me submeter a tudo, se há possibilidade da minha filha ser curada e restaurada. Ela não é uma heroína, no sentido de que alguém que não tem medo, que é desprendido, mas ela é uma mulher que, dentro das circunstâncias da necessidade, ela fala, se Jesus pode ajudar, eu vou enfrentar tudo que é preciso e vou até Jesus. E ela enfrenta isso, né? Ela tem a coragem, e ela chega para Jesus, e ela pede, fala que a filhinha está possessa de espírito imundo, ela se prostra diante dos pés de Jesus, e ela pede para que Jesus cure, liberte a filha dela. E aí Jesus dá uma palavra para ela, fala assim, olha, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma resposta estranha, não é não? A pessoa chega para Jesus, fala assim, Jesus, pelo amor de Deus, minha filha está possessa faz muito tempo, eu não sei o que fazer, eu estou em desespero, eu sei que eu não podia estar aqui, eu sou gentia, mas é uma situação delicada, tem compaixão, liberta minha filha. Aí Jesus fala para ela assim, fala, não é justo que ao invés de servir os filhos na mesa, eu dê os pães aos cachorrinhos. Imagina. Não sei se foi aquele silêncio assim. Hora dura, né? Como entender essa palavra de Jesus, né? Será que Jesus foi indelicado? Será que ele foi austero, né? O que Jesus quis dizer com isso para aquela mulher? Que tipo de diálogo Jesus estava promovendo naquele momento, diante do sofrimento, diante do desespero que aquela mulher estava enfrentando, né? Quando a gente estuda a cultura judaica, o cão, né, o cachorro, ele é um animal impuro, certo? O cachorro é um animal impuro. Como já falei uma vez, há alguns meses aqui, não é igual hoje, né? Que o cachorro dorme na cama e o marido vai para o sofá, né? Hoje é assim que funciona, né? O cachorro vai lá, ai, tadinho do cachorro, né? O filho vai chamar a atenção do cachorro, a mãe fala, não, faça assim com o cachorro, né? Hoje a cultura é muito diferente, né? Da judaica, em que o cão ele era considerado um animal impuro, um animal selvagem, né? E era sempre tratado dessa forma. Quando Jesus usa a expressão, não é correto tirar da mesa e dar aos cachorrinhos, Jesus usa inclusive um diminutivo, ele fala sobre os filhotes do cachorro, né? Porque o propósito de Jesus não é o de humilhar aquela mulher. O propósito de Jesus não é, dentro da literatura, não é comparar aquela mulher com o animal impuro, mas Jesus está dizendo do seu ministério, a respeito de quem ele é e para que ele veio, e ele está dizendo assim, olha, eu vim primeiramente, e aí o Mateus, né, no outro evangelho, Mateus, no capítulo 15, que é
um texto paralelo a esse, ele vai ser um pouco mais direto, e no final da conversa Jesus vai dizer: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vim com o propósito, primeiro, de mostrar o evangelho, o reino, para os judeus e não para os gentios. O primeiro momento é esse. E Jesus usa essas palavras como uma parábola para essa mulher. O que Jesus está dizendo quando ele fala que não é justo, não é correto tirar o pão da mesa para dar para os cachorrinhos, não é que Jesus está chamando essa mulher de cachorra, né? Ele não está aqui ofendendo, ele não está aqui com o propósito de diminuí-la. Jesus está contando uma parábola, usando algo do cotidiano, da rotina, dizendo assim: olha, os filhotinhos de cachorro que são considerados impuros e que ficam no meio do povo, não podemos dar para segundos aquilo que é para dar primeiro para os filhos. Primeiro eu vim para mostrar quem eu sou para essa nação. E é interessante que quando ele diz isso, essa mulher, ela sabe lidar, ela sabe reagir. Eu acho que a melhor palavra seria reagir. Ela sabe reagir diante da circunstância. Porque qualquer pessoa poderia agir de maneira diferente. Diante da palavra de Jesus, essa mulher poderia sim ter tomado como uma ofensa. Creio que a palavra de Jesus não é ofensiva, mas nem sempre uma palavra que não é ofensiva as pessoas não tomam como uma ofensa. Você já entendeu as pessoas do jeito que você quis? Alguém falou alguma coisa e dependendo do seu estado de humor, dependendo da maneira como você está, você entende do jeito que você quer e pronto, é aquilo e acabou. É natural da gente. Essa mulher poderia sim ter entendido a palavra de Jesus como uma ofensa, mas ela tem sabedoria ali naquele momento para dialogar com Jesus. Ela não se sente orgulhosa diante da palavra de Jesus e fala assim: não, já que o senhor falar desse jeito, larga a mão, então pode deixar, vou procurar outro. Ela não faz isso. E ao mesmo tempo, ela não diz: eu não preciso mais do senhor também. Ela não se sente ofendida, e ao mesmo tempo ela não se sente superior, dizendo: eu vim aqui conversar com o Rabi, alguém que está dizendo ser o próprio Filho de Deus, e olha o jeito que ele me trata. Não, ela responde dentro da parábola de Jesus. Jesus dá um exemplo dizendo: olha, não é correto tirar da mesa das crianças, dos filhos, e dar aos cachorrinhos. A mulher entra na parábola e fala assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Ela entra, ela fala assim: Senhor, eu sei que o Senhor é judeu, eu sei que o Senhor está falando com o povo de Israel, mas nessa mesa do Senhor, eu sei que tem graça o suficiente que pode alcançar a minha vida. Ela dá uma resposta que demonstra que ela conseguiu entender o que Jesus estava dizendo. Nem os discípulos entendiam que Jesus falava por meio de parábolas, mas essa mulher, Ciro Fenícia, entendeu. Ela teve uma percepção que nem os discípulos de Jesus conseguiam ter. Jesus falava por meio de parábolas, os discípulos falavam assim: Senhor, explica para a gente o que o Senhor quis dizer lá, que nós não entendemos nada. Aí Jesus vinha e explicava tudo. A mulher Ciro Fenícia não. Quando Jesus falou algo em tom de parábola, de metáfora, ela entendeu e ela entrou na parábola e falou: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, e eu preciso dessa migalha agora. Minha filha está possessa, a situação dela está difícil, e eu preciso disso. E o texto vai dizer que Jesus ficou admirado com a resposta dela, e ele diz: olha, por causa desta palavra pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Essa mulher se aproxima, ela não deixa que o complexo de inferioridade a afaste da comunhão com Cristo. Ela não permite que chegue naquele momento, ao chegar naquele momento que Jesus fala: olha, mas eu vim primeiro para os da casa de Israel. Ela não fala assim: não, então tá bom, então já que não tem valor nenhum para o Senhor, eu estou indo embora, tchau. Ela não faz isso. E ela também não deixa o complexo de superioridade tomar conta do coração dela, dizendo assim: não, então já que o Senhor agiu dessa forma, eu não quero mais nada, não. O Senhor para mim não serve. Ela não tem essa postura. Ela entende o que Jesus está dizendo, ela entra na conversa de Jesus, e por causa dessa compreensão, dessa vivência dela, ela estabelece uma comunhão profunda com Jesus e é agraciada por Ele.
Aproximação. A gente entender que Jesus aqui conversa com essa mulher, lidando com tudo que ela precisa enfrentar. E quando Jesus se aproxima de nós, Jesus sabe o que precisa ser tratado e moldado no nosso coração. Jesus sabe. Tem um texto nas Sagradas Escrituras, que a gente conhece muito bem, que é um texto que fala a respeito da morte de Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, Jesus era amigo da família, eram 3 irmãos, como é que era o nome deles mesmo? Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro morre, situação muito difícil para a família, e Jesus fica sabendo que Lázaro morreu, ele fica sabendo que Lázaro está doente, fica sabendo que Lázaro morreu, passa uns dias e depois Jesus vai visitar a família que está em luto, e a gente sabe que Jesus realiza o milagre e ressuscita Lázaro. Quando Jesus está chegando na cidade, Marta vem correndo encontrar Jesus, e Marta fala para Jesus o seguinte, fala assim: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Sabe o que Jesus faz? Ele repreende Marta, ele fala: Marta, relaxa, Marta, calma, por que você está nervosa? Calma aí, filha. Jesus repreende Marta. Jesus entra na cidade, vem Maria, e Maria fala a mesma coisa que Marta: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Sabe o que Jesus faz? Chora com Maria. A ação de Jesus com Marta foi diferente da ação de Jesus com Maria. Jesus, ele tem uma maneira de responder a Marta diferente da maneira que Jesus tem de responder a Maria. Por quê? Jesus gosta mais de uma do que da outra? Jesus tem mais empatia com uma do que com a outra? Não. O fato é que Jesus sabe como cada um de nós precisamos ser tratados diante das lutas e desafios que a gente tem. Tem pessoas que você precisa falar: calma aí, relaxa. E tem gente que você fala: não, vem cá, calma, vamos junto resolver isso. Cada um é de um jeito, não dá para tratar todo mundo da mesma forma nesse aspecto, é igual filho. Quem tem mais de um filho sabe que o jeito de você educar um, às vezes tem que ser diferente do jeito de educar o outro. Um você tem que empurrar, o outro você tem que segurar, não é assim? Um, se você não empurrar, não vai. O outro, se você não segurar, você está perdido. Um, se você não chamar a atenção toda hora, você perde o controle. O outro, você não pode chamar a atenção toda hora, senão daí que você perde o controle. É necessário uma sabedoria, um discernimento para saber lidar com as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E é incrível como Jesus conhece as nossas diferenças e lida com a gente da maneira como a gente precisa ser tratado e lidado. Deus sabe o time de cada um de nós. Deus sabe o time de Marta, Deus sabe o time de Maria, Deus sabe. Deus sabe a maneira como precisa tratar de mim e a forma como precisa tratar de cada um de vocês. Deus sabe. Deus sabe a hora que precisa corrigir, a hora que precisa consolar, a hora que precisa exortar. Deus sabe o momento. E aqui nesse texto e no próximo também, a gente vê Jesus dessa forma, Ele lidando com as pessoas, se aproximando das pessoas, dentro da sua realidade, dentro do seu momento, dentro da sua vivência, dentro das suas dificuldades. É Jesus se aproximando de nós, é Jesus caminhando conosco durante a nossa jornada, A gente precisa entender isso e se abrir para o Senhor e deixar Deus moldar a gente, Deus tratou de maneira diferente Marta e Maria, Deus lidou de uma maneira diferente com a mulher Ciro-fenícia, com o homem em seguida. Olha só, versículo 31, se alguém quiser falar, viu gente, tem um microfone aqui, Depois o Du leva o microfone, se alguém quiser falar. Versículo 31, olha só, vou lendo aqui, que daí você vai animando para falar aí. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá,
que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus aqui ele realiza agora a cura de um homem surdo e gago. E a maneira como Jesus realiza esse milagre é diferente das outras formas que nós vimos os milagres anteriores aqui nos domingos pela manhã. Nesse, Jesus toca no ouvido do rapaz que está tendo problema, toca na língua, né? Ele realiza um monte de ações, olha para os céus, né? Como se voltando os seus olhos para Deus, e através de uma palavra muito objetiva, ele diz para que tudo se abra, né? Efatá. Quando você olha essas ações de Jesus, era muito comum naquela época os curandeiros fazerem isso, mas Jesus não está reproduzindo o que os curandeiros estão fazendo, porque Jesus não precisa disso, não precisa do ritual para evocar o seu poder, né? Jesus tem todo o poder, ele pode fazê-lo, mas Jesus faz algo com esse homem diferente de todos os outros milagres que ele tinha feito. Com esse homem ele toca, nesse homem ele se aproxima, ele inclusive tira esse homem do meio da multidão para poder realizar a cura. Jesus faz isso porque Jesus, deixa eu usar a seguinte expressão, ele entra no mundo cognitivo desse homem surdo e mudo. Ele realiza o milagre, mas participando daquilo que esse homem entende e vivencia, porque algo importante para ele é tanto a cura quanto a compreensão do que ele está enfrentando, porque naquele tempo, alguém que sofria da surdez, e inclusive não tinha condições de falar, sofria também muito preconceito, né? Hoje nós chamaríamos de bullying, né? Passava por muitas dificuldades, era alguém que ficava sempre posto de lado, não havia toda essa concepção que a gente tem hoje de inclusão, né? De conseguir trazer as pessoas uma vivência onde as suas necessidades sejam atendidas e que ela possa ter os mesmos direitos dos demais. Não havia, era uma pessoa posta à margem, e Jesus toca nele, Jesus se relaciona com ele ali, Jesus está entrando no mundo cognitivo desse homem. Jesus ele está fazendo coisas que ele entende um pouco melhor, coisas que faz parte da vida dele. Então esse homem se sente acolhido, ele se sente mais seguro. Nos outros milagres que Jesus fez até então, não houve isso. Quando a mulher que sofre de uma hemorragia por 12 anos, toca nele na orla da veste, ele para todo mundo e fala: alguém me tocou, quem me tocou? Né? Ali Jesus questiona o toque. Mas por que Jesus questiona o toque naquele texto? Porque é outra circunstância, é outra forma de Deus lidar com a mulher que estava com hemorragia. Aqui, Jesus entende que é importante tocar no homem, tocar nos seus ouvidos, tocar na sua língua, fazer ele olhar para os céus. Jesus está entrando de uma maneira profunda na realidade da vida daquele indivíduo. Isso é bonito, porque mostra que Jesus trata cada pessoa de maneira individual, da maneira como ela realmente precisa ser tratada. E Jesus realiza a cura dele. Jesus faz um milagre na vida dele. Esquentou aí, né? Jesus realiza o milagre. É Jesus entrando na vida da pessoa, é Jesus tratando do coração dela, é Jesus mostrando que essa pessoa ela é acolhida nas suas necessidades. E ele vai dizer que não era para ninguém falar a respeito de tudo quanto ele tinha feito e realizado, mas quanto mais Jesus pedia para as pessoas ficarem em silêncio, mais elas falavam. Então, assim, o que a gente vê nessas duas histórias é Jesus se aproximando das pessoas, e Jesus, pela sua graça, se aproxima da gente também, né? Ele se aproxima de nós. Nosso encontro com Cristo tem a sua peculiaridade, né? Cada um de nós, se nós formos contar aqui como que Jesus
se revelou a nós, né? Como que o Espírito de Deus abriu o nosso entendimento. Cada um de nós vamos ter uma experiência diferente, né? Vamos ter uma história diferente para contar, porque o Senhor entra na nossa história e Ele trabalha conosco da maneira como nós precisamos. Tem uns que é de uma forma e outros de outra. Eu lembro aqui a forma como o eunuco se converteu, né? O eunuco da Etiópia, ele estava andando numa carruagem, ele estava lendo o livro do profeta Isaías, e aí Deus leva Filipe para caminhar para correr, né, do lado da carruagem, e Filipe pergunta para o eunuco, falou: você está entendendo o que você está lendo? Ele diz assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica, né? Aí ele falou assim: não, então para a carruagem que eu vou te explicar. Aí ele sobe na carruagem e explica o texto. O eunuco entende que aquele texto está falando da pessoa de Jesus, e ele aceita Jesus, é batizado e volta para a Etiópia. Quando você vai para o momento em que Pedro é preso junto com Silas, de noite eles estão louvando a Deus, e alta madrugada as portas da cadeia se abrem, e o carcereiro, quando ele acorda, ele vê tudo aberto, ele fica desesperado, porque ele vê as portas abertas e fala: fugiu todo mundo, vão matar, né? Porque naquela época, se o carcereiro deixasse os presos fugir, ele morria. E quando ele vê que tudo aberto, ele vai cometer suicídio, Paulo e Silas dizem: não faça nada, a gente está aqui, está todo mundo aqui, ninguém foi embora, né? E ele fica tão admirado daquele momento tão emotivo, que ele liberta Paulo e Silas por um momento, leva para a casa dele, lá Paulo e Silas pregam o evangelho, a família inteira do carcereiro se converte, depois que eles voltam para a cadeia, né? Assim, são histórias diferentes. Um foi totalmente através da leitura, de uma compreensão, da explicação. O outro foi através de um momento de emoção, de medo, de pavor. Ou seja, são realidades diferentes, mas é o mesmo Deus que opera. Conversão de Paulo. Fez eu lembrar agora como que ele se converteu, né? Antes era o assassino de cristão, e isso me tocou muito, a conversão dele, porque ele estava indo, né, na estrada para matar os cristãos. Ali, nesse exato momento, o Senhor Jesus aparece em luz forte, aí ele cai do cavalo. Isso me tocou muito, esse momento. Aí, né, Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então é ali que foi a conversão de Saulo, né? Isso foi extraordinário, e ele se tornou o homem mais, né, ganhador de almas para Jesus. Amém. E isso me tocou muito, a conversão. Muito bom, é experiência bem lembrada, a experiência de Saulo, né, o apóstolo Paulo, o encontro dele com Jesus, a sua transformação, né? Foi preciso que isso acontecesse com Paulo, né? Então o Senhor conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, e Ele sabe do que a gente precisa, e nós, conscientes disso também, precisamos nos aproximar do Senhor e viver essa comunhão profunda com Ele, né? O texto, ele vai mostrar para nós que Jesus é aquele que traz uma nova vida para o nosso coração, né? Quando o texto fala que Jesus curou aquele homem surdo, né? Curou aquele homem gago, vai mostrar o cumprimento da promessa, né? Que ele fala lá no livro do profeta Isaías, que o Senhor haveria de fazer com que os surdos falassem, os surdos ouvissem, os gagos falassem, né? Os mudos falassem. A gente vê essa promessa de Jesus se cumprindo, né? Jesus vindo, se identificando com a gente, se aproximando de nós, pagando na cruz do Calvário o preço pelos nossos pecados e nos levando assim a uma comunhão profunda com Deus. E a gente precisa viver essa comunhão, se aproximar de Deus. Então, assim, a minha palavra hoje é um desafio para que nós possamos viver em comunhão de fato com Deus, né? Deus está presente em todos os lugares? Está presente em todos os lugares, mas que nós possamos buscar essa comunhão, né? Que nós possamos viver em comunhão com Deus. E como que a gente pode viver em comunhão com Deus? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que para vocês falar um pouco hoje. Coração contrito, Deus nunca despreza. Então, muitas vezes as pessoas vão falar com Deus de qualquer maneira, mas não. Eu acho que, na minha opinião, antes de tudo tem que pedir perdão pelos pecados, porque o pecado faz a separação entre nós e Deus. E segundo,
nós não podemos ser como Naamã. Ele foi falar com o profeta, ele falou, o profeta vai vir, vai pôr a mão na cabeça e vai resolver. O profeta só mandou um recado para ele, mandou o moço falar. Vai lá no Jordão e banha-te 7 vezes. Então nós temos que estar abertos para escutar a resposta que Deus quer dar para a nossa vida. Eu não sei se já vocês conversaram com alguém assim. A pessoa fala tanto que você não tem jeito de responder nada. Fala. Então, nós temos que esperar a resposta de Deus e seguir o caminho. Tanto que Naamã, ele ficou indignado, ele queria ir embora, falou, lá onde eu moro tem rio mais limpo que esse. E viu a importância de ter bons amigos, os oficiais dele. Falaram, Naamã, se pedisse uma coisa difícil, você não faria? Faria. Falou, então vai lá e banha-te. Daí, obedecer é melhor que sacrificar. Ele banhou 7 vezes e a carne dele ficou limpa, curada. Muito bom. Então, uma das coisas aí que o Wagner colocou para a gente é esse coração contrito, confissão. Né? A gente abrir o coração, isso traz aproximação. Né? A gente, na nossa vida de oração, vida de comunhão com Deus, a gente ser sincero com Deus. Né? A gente, de fato, abrir o nosso coração, falar dos nossos erros, das nossas mazelas, parar para refletir, né? Quando eu falo parar para refletir, é deixar o Espírito de Deus também falar com a gente, moldar a gente, né? Porque é muito fácil a gente, às vezes, ir para uma comunhão com Deus superficial, né? Vai lá e fala, Deus, deixa eu pedir perdão, né? Perdoa pelos meus pecados, em nome de Jesus, amém, né? Todos os meus pecados, né? Eu falo que a gente peca no varejo e pede perdão no atacado, né? Os pecados você faz um por um lá, vai lá, aí de repente na hora de pedir perdão, perdoa por tudo, né? Eu gosto muito daquele versículo do Salmo, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu acho que isso, nós para estarmos na presença de Deus, temos que estar com esse coração puro, para que Deus nos ouça, né? E que a gente também sinta a paz que vem de Deus. Amém. Colocar um coração aberto, puro diante de Deus. A gente se aproximar, né? Que aproximação. Falho nós somos, Falho né? somos. Todos os dias. Então, só Deus para purificar o nosso coração e transformar a nossa vida, né? É verdade. E nessa aproximação, né, nessa comunhão, Deus vai moldando a gente, né? Essa transformação, ela só vem através da comunhão, não tem jeito. A gente... É interessante isso, porque... a gente vai, todos nós vamos passando por um processo de transformação. Às vezes você consegue perceber, às vezes você não consegue perceber, mas nós somos transformados. Os relacionamentos nos transformam. Então, a gente convive com as pessoas, a gente assimila valores das pessoas e as pessoas assimilam valores nossos. Não adianta, é natural. Você entra no casamento, você começa a agir como a sua esposa, e a sua esposa começa a agir como você, marido, e vice-versa. É natural. É convivência. À medida que a gente vai convivendo, a gente vai assimilando e a gente vai fazendo essa troca mútua, e isso vai moldando quem a gente é. Nós nunca somos os mesmos. Nós estamos sempre num processo de mudança. E, lamentavelmente, às vezes a gente muda para pior. Certo? Tem hora que a gente muda para pior. Só que quando a gente está em comunhão com Deus, essa comunhão, essa relação com Deus vai nos moldando também. Mas no caso da comunhão com Deus, a mudança é sempre para melhor. Porque Deus vai moldando a gente vai assumindo os valores do reino, né? A gente continua errando? Continua, porque a gente é falho, a gente é pecador, a gente tem a nossa natureza humana pecaminosa. Mas nessa aproximação com Deus, a gente vai se transformando e os valores do reino de Deus vai tomando conta do coração da gente, né? Agora, se a gente se afasta da comunhão com Deus, são outros valores que vão se associando ao coração da gente, é natural, assim, faz parte da vivência, né? Então, a gente precisa se aproximar de Deus, precisa estar em comunhão, em oração, confissão, oração de gratidão, né? Porque se a gente começar a orar, olha, vamos aproximar de Deus, vamos começar a orar agradecendo, certo? Vamos orar agradecendo. Gente, vamos levantar pela manhã, segunda-feira, brava, a gente levanta, fala, Deus, obrigado, porque o Senhor tem provido o que eu preciso, obrigado pelos meus filhos, obrigado pela minha esposa, obrigado pela situação. A gente começa a agradecer a Deus, a gente vai se aproximando e tendo um coração grato. Agora, quando você começa a não agradecer a Deus, a não ter um coração grato diante de Deus, o que a gente começa a fazer? Murmurar, não é assim?
A gente só começa a reclamar. A gente vai reclamando, vai reclamando, vai reclamando. Ah, tá bom. Tudo tá ruim. E é natural. Aí chega uma hora que você só reclama. Você conhece gente que só reclama? Lógico que você não conhece, né? Ninguém conhece. Só reclama. Ah, porque não tá bom. Ah, porque eu não gostei. Ah, eu achei que não sei o quê. Porque demorou. Você vai só reclamar, só reclamar. Começa a conviver com gente que só reclama. No começo você fica incomodado, depois de um tempo você começa a reclamar também. Hã? Um desejo. Lamentar. Verdade. Só Josué Caleb que manteve firme ali. A aproximação. Então, que nós possamos nos aproximar da comunhão com o Senhor. Crie hábitos que te aproximem de uma comunhão com Deus. Leia a Bíblia com regularidade. Louvores, entoe louvores ao Senhor. Coloca louvores de vez em quando lá dentro de casa. Sim. Sim. Uhum. Também é sincero. E quanto mais se aproxima, mais o Espírito de Deus vai incomodando a gente, né? Então, leia a Bíblia, ore, cante, faça o que Deus colocou no teu coração, coloque em prática, perdoe, tenha paciência, aproxime-se do Senhor. A presença do Senhor são para aqueles que o temem e o buscam, né? Amém? Vamos orar? Feche os olhos.